Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República pede ao STF a extinção da pena imposta ao deputado federal Daniel Silveira. E você vai ver também. A greve de motoristas e cobradores de ônibus chega ao fim na capital paulista. O dia foi muito complicado para o trabalhador que precisou do transporte público. O laudo do IML comprova o envenenamento de adolescente por chumbinho no Rio de Janeiro. A prisão da madrasta da vítima foi prorrogada pela Justiça. Homem desaparecido há 11 dias em área de mata no Ceará foi encontrado com vida. A Justiça do Rio de Janeiro prorrogou a prisão preventiva de Cíntia Mariano Cabral, suspeita de envenenar os enteados. O exame do Instituto Médico Legal comprovou que o adolescente ingeriu raticida. A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Nós estamos sem o áudio do Tony Vendramini. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o Tony para ele trazer as informações. E a Justiça manteve a prisão de William Oliveira Fonseca, suspeito de participação na morte de 2 mulheres na zona sul do Rio de Janeiro. Ele participou hoje da audiência de custódia. William se entregou à polícia no último sábado, 2 dias depois do crime. Contra ele já havia um mandado de prisão por roubo. O comparsa dele, Jonathan Correia Damasceno, foi preso na última sexta-feira numa comunidade na zona norte da cidade. Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51, foram assassinadas dentro do apartamento de Marta, que depois foi incendiado. No Ceará, um homem que estava desaparecido havia 11 dias foi encontrado na Serra da Pacatuba, a 30 quilômetros de Fortaleza. Francisco Emerson do Nascimento Gomes, de 31 anos, saiu de casa dizendo aos parentes que iria à igreja, mas não retornou. Segundo os bombeiros, ele foi encontrado numa área de mata, desidratado e com cortes pelo corpo. Emerson foi levado para o hospital e passa bem. Em Fortaleza, uma câmera de segurança flagrou um momento em que uma ciclista é atropelada por uma caminhonete. Olha só, a vítima tenta ali cruzar a rua e é atingida pelo veículo. O motorista fugiu depois sem prestar socorro. A ciclista teve alguns ferimentos no rosto, ficou com hematomas, mas passa bem. A polícia investiga o caso. Um incêndio atingiu um galpão de produtos químicos e deixou ao menos 5 feridos na manhã desta terça-feira em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas tiveram ferimentos leves e uma foi socorrida em estado grave com queimaduras pelo corpo. Depois do resgate das vítimas, o fogo foi controlado. Segundo a prefeitura da cidade, o incêndio começou no momento em que funcionários faziam a descontaminação de um dos caminhões que transportam produto inflamável. 2 adolescentes de 15 anos foram apreendidos na Grande Belo Horizonte por provocar um incêndio numa escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada para conter as chamas e o fogo consumiu mais de 5.000 livros, computadores e equipamentos também da biblioteca da escola estadual que fica em Ribeirão das Neves. Segundo a polícia, esses jovens confessaram que provocaram o incêndio porque tinham sido suspensos depois de serem flagrados consumindo drogas dentro da sala de aula. Com eles foram encontradas réplicas de armas e maconha também. As aulas no colégio estão suspensas nesta semana. O embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, enviou um pedido formal de desculpas à família do jornalista inglês Dom Phillips pela informação incorreta da localização do corpo dele e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. As buscas continuam. O pedido de desculpas foi noticiado pelo jornal britânico The Guardian, publicação que tem o jornalista Dom Phillips como colaborador. Segundo o jornal, o embaixador brasileiro Fred Arruda escreveu à família Phillips lamentando as informações que não se mostraram corretas sobre a localização dos corpos. O diplomata alegou que a equipe criada na Embaixada de Londres para responder sobre os desaparecimentos havia sido enganada por informações recebidas de funcionários investigadores e que houve precipitação pela qual ele pede desculpas. A esposa do jornalista Dom Phillips, a brasileira Alessandra Sampaio, acompanha as buscas em Salvador, onde o casal mora.
ela preferiu não falar sobre o caso. Um assessor da família disse que hoje não recebeu nenhuma atualização da Polícia Federal sobre as buscas na Amazônia. O jornalista britânico e o indigenista brasileiro foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, na terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Já são 9 dias de buscas na fronteira entre o Brasil e o Peru. Os trabalhos continuam pelo rio Itaquaí, principalmente na área onde foi localizada uma embarcação do pescador Amarildo Oliveira, o Pelado, preso como suspeito no último dia 7. Pelo menos 300 agentes estão envolvidos nas buscas. Os objetos encontrados e o sangue na lancha de Amarildo ainda estão sendo analisados. O Itamaraty confirmou o envio da mensagem do embaixador do Brasil em Londres aos parentes do jornalista britânico Dom Phillips e pediu desculpas pelo repasse pela embaixada de informações que se mostraram incorretas. Bom, a gente vai voltar agora ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, porque a Justiça prorrogou a prisão preventiva da mulher suspeita de envenenar os enteados. O exame do IML, Instituto Médico Legal, comprovou que o adolescente ingeriu sim raticida, ou seja, veneno. Boa noite, Tony. Consegue ouvir a gente? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Consigo, sim. Pois é, o laudo do IML confirma que o Bruno Carvalho foi vítima de envenenamento por chumbinho e poderia ter morrido se não fosse socorrido a tempo. Um laudo preliminar divulgado no início do mês já apontava a suspeita da presença da substância. No material gástrico analisado, havia 4 grânulos de coloração escura, que é a forma de apresentação do raticida, mas ainda não era possível confirmar ali o uso do veneno. Hoje a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público e prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária da madrasta do Bruno, a Cíntia Mariano Cabral. Ela é suspeita de envenenar o enteado e também de usar o mesmo método para matar a outra enteada, a Fernanda Cabral. A polícia ainda aguarda o resultado do exame do corpo da Fernanda, que foi exumado no final do mês passado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Um avião americano que caiu durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrado no fundo do mar, no litoral do Rio Grande do Norte. O bimotor Catalina caiu no dia 13 de junho de 1942. O destino da aeronave era a base aérea de Parnamirim, que foi usada por americanos. Segundo relatórios da Marinha dos Estados Unidos, o acidente aconteceu num dia de forte chuva e pouca visibilidade. 7 dos 10 militares americanos a bordo morreram. Os destroços do avião foram encontrados no começo de junho por um mergulhador profissional. A carcaça não será retirada do fundo do mar. Bom, ainda há milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas também em Pernambuco. Muita gente ainda procura caminhos para seguir em frente, retomar a vida. Dona Livaneide não sabe dizer como está. Apenas segue. Tenta entender como, em questão de minutos, perdeu o filho em um dos maiores desastres ocorridos no estado. Era um pouco mais de 4 da madrugada do dia 7 de junho, quando essa barreira, encharcada pelo temporal, deslizou, destruindo 5 casas, incluindo a dela. Lucas Nunes, de 13 anos, dormia no quarto quando tudo aconteceu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Eu nunca pensei que uma dor dessa coubesse num peito. Eu sei que ele está com Deus, mas eu não estava pronta para deixar ele ficar com Deus. Dona Livaneide está morando na casa do irmão junto com os 2 filhos, o marido e a cachorrinha. Esses primeiros dias têm sido terríveis, mas a solidariedade ajuda a confortar o coração da família. Todo dia chegam doações de roupas, materiais de higiene, alimentos. E para tocar a vida, a mãe de Lucas agora tem um sonho. Quer fazer faculdade de História. Livaneide gosta muito de ler livros de ficção. Tem sido uma fonte de conforto quando a tristeza bate. Hoje, a Prefeitura do Recife informou que já cadastrou mais de 26 mil famílias para os auxílios municipal e estadual, que juntos devem destinar R$ 2.500 às vítimas das chuvas. Além disso, a Prefeitura informou que as famílias que tiveram perda total dos seus imóveis receberão auxílio moradia no valor de R$ 300. Pernambuco ainda contabiliza 6.347 desabrigados e 3.181 desalojados.
58 abrigos seguem espalhados por 22 municípios do estado. Entre um livro e outro, Dona Elivaneide sai para resolver as burocracias necessárias para ter acesso ao auxílio prometido pela Prefeitura do Recife. Por enquanto, são dias de expectativa e gratidão. A gente até desacredita do ser humano, né? Mediante o mundo que a gente está vivendo. Mas, graças a Deus, as pessoas têm sido bem solidárias. As pessoas estão ajudando muito, muito mesmo. Tudo que você está vendo aqui foram doações. A roupa que a gente está vestindo, a TV que a gente está assistindo, a cadeira que você está sentada, tudo doação. As pessoas estão ajudando muito mesmo. Existe muita gente de bom coração, entendeu? Uma onda de frio chegou ao sul e sudeste do país. Minas Gerais teve o dia mais gelado do ano, com temperaturas abaixo de zero. A geada tomou conta da paisagem logo nas primeiras horas do dia. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, um morador filmou o gelo acumulado na varanda de casa. Em Maria da Fé, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 1,3 grau negativo. E a temperatura na relva chegou a 8 graus negativos. Tem bastante de gelo por aqui. A massa de origem polar também trouxe o frio para Belo Horizonte. Os ventos de 60 km por hora causaram uma sensação térmica de 12,2 graus negativos nesta estação do INMET, em um dos pontos mais altos da capital mineira. Paramentada, com roupinha de lã, cachecol, porque de manhã o vento descarrega. Mas assim, tem que andar preparado, não tem jeito. Na região sul do país, em Santa Catarina, o frio congelou um lago e até árvores. Mesmo com a manhã gelada, os cachorrinhos saíram para brincar no sol. A menor temperatura no estado foi 1,5 grau negativo. Tem luva na minha bolsa, aí abre o armário do trabalho, tem um cachecol. Aí chega em casa, aumenta bastante a quantidade de cobertor, né? Pelo menos um para cobrir a cama e 2 para me cobrir. Rede TV News faz uma pausa rápida mesmo, 30 segundos. Até já. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,2% no mês de abril, em comparação com o mês de março. Essa é a segunda alta seguida e no acumulado do ano o setor registra alta de 9,5%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. No Dia Mundial do Doador de Sangue, hemocentros de todo o país alertam para a situação preocupante dos estoques. Por causa do frio, o número de voluntários caiu muito e alguns tipos de sangue estão em níveis críticos. Neste posto de coleta em Belo Horizonte, o Dia do Doador de Sangue foi comemorado em clima de festa junina, com direito a decoração especial e muitas guloseimas. Oportunidade para agradecer quem já é doador e alertar sobre a situação do chamado Junho Vermelho. É uma época de frio, né? As pessoas gripam, ficam com resfriado e também agora vivendo esse momento que a gente está de pandemia. Então, assim, os doadores se ausentaram, né? As pessoas não estão comparecendo. Hamilton atendeu a convocação e voltou a doar sangue depois de um tempo parado. Eu vi até na placa ali fora que o positivo é um dos que estava em baixa. E eu fiquei feliz porque eu posso fazer a diferença. Aqui em Minas Gerais, o Banco de Sangue da Fundação Hemominas abastece todos os hospitais da rede SUS do estado e alguns particulares. A situação é preocupante. A queda nos estoques de alguns tipos sanguíneos chega a 50%. É o caso do O positivo e O negativo, que estão em níveis críticos. Já para os tipos A negativo, com queda de 35%, e B negativo, 25% abaixo do ideal, a situação é de alerta. As pessoas que estão nos hospitais precisando de uma transfusão, elas têm um tempo, né? Não é o mesmo tempo de quem vai doar. No Rio de Janeiro, o déficit nos estoques chega a 70%. O ideal é receber 100 doações por dia, mas atualmente são realizadas em média 30 coletas. Daniel começou a doar há 13 anos. Um amigo meu me encorajou a doar, eu achei muito bacana. Desde então, dou sempre que eu posso, que eu lembro. A namorada dele é médica e reforça a importância do ato.
Eu vejo o tanto de sangue que a gente usa nas pacientes e eu sinto como uma responsabilidade mesmo ajudar a repor o estoque, porque sempre tem gente precisando. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter de 16 a 69 anos e mais de 50 quilos. No mundo que a gente está vivendo aí, um pouco mais de empatia, pensar no próximo, pensar que tem alguém no hospital aí precisando de uma ajuda, é o mínimo que a gente pode fazer. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, tenta conseguir apoio para protocolar uma proposta de emenda à Constituição que daria ao Congresso o poder para anular decisões não unânimes do STF. De Brasília, o nosso repórter Igor Damasceno tem os detalhes. Oi, Igor, boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, segundo o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, essa PEC seria para resgatar a harmonia entre os três poderes brasileiros, principalmente o legislativo e o judiciário. Ainda segundo ele, esse texto traz um aprimoramento à Constituição Federal e equilibra os três poderes brasileiros. Eu lembro a vocês que o texto ainda está em fase inicial e precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar aqui na Câmara dos Deputados. Se isso acontecer, o texto vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça e antes de seguir para a votação no plenário da Casa, seria instalada uma comissão especial para analisar justamente esse tema. Agora há pouco eu conversei com alguns parlamentares, o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, mesma legenda, mesmo partido do deputado Domingos Sávio, ele disse que já conversou com o deputado e que pretende assinar para autorizar a formulação dessa PEC, essa tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Eu também conversei com o deputado Ricardo Barros, ele é o líder do governo aqui na Câmara, disse que ainda não conversou com o deputado e que, por enquanto, pretende não assinar pela tramitação dessa PEC, pelo menos não por agora. Essa também é a opinião de outros parlamentares, eles não querem assinar, pelo menos não neste instante. Claro que a gente segue apurando aqui do Salão Verde. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Em abril, o parlamentar foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e perda dos direitos políticos, depois de ameaças aos ministros do STF. O pedido foi feito pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Segundo Lindora, por causa do perdão presidencial concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, as penas impostas ao deputado devem ser revogadas. Ela argumenta que não é possível discutir na ação penal que resultou na condição a validade do decreto que extinguiu a pena do deputado e que o decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em São Paulo e, entre os compromissos, a cerimônia que marcou o início da privatização da Eletrobras. O presidente começou o dia na capital paulista participando de um fórum com empresários. Em discurso, o presidente falou sobre aspectos positivos do governo, entre eles a autonomia dada aos ministros. Eu escolhi meus ministros, coisa que era feita por partidos políticos. E descobri que, além de partidos políticos, um outro poder também escolhia estatal, como escolheu. E eu peço que vocês analisem o perfil dos 22 ministros titulares, agora tenho 23, e comparem com os demais. Em seguida, o presidente foi para a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Ele participou da cerimônia que marcou a privatização da Eletrobras. As ações da empresa começaram a ser negociadas na Bolsa ontem. 5, 4, 3, 2, 1, bate! O evento também contou com a participação do atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, e do ex-ministro Bento Albuquerque, além do ministro da Economia, Paulo Guedes. A Eletrobras precisa investir 16 bilhões, 15,7 bilhões ao ano, só para manter a fatia de mercado, e ela não conseguia investir mais do que 3 bilhões. Então ela agora está livre, está capitalizada, vai seguir, e ela é a garantia da segurança energética do Brasil nessa nova dimensão, que é a dimensão renovável. No último compromisso na capital paulista, Bolsonaro visitou a CEAGESP. O local tem sido usado pelo presidente como uma marca de seu governo. Segundo ele, o espaço tinha problemas de administração que foram resolvidos com a nova gestão.
A companhia hoje está sob o comando do Coronel Melo Araújo. O CEAGESP mudou muito com o Coronel Melo Araújo aqui. Pelo que eu vejo, quem pode dizer melhor é o povo que está aí, se melhorou ou não, tá? Acho que sempre fecha no positivo, né, presidente? Está fechando no positivo. Tem uma caixa econômica aqui dentro, tem a torre. Acabou muito ilícito aqui dentro. Né? Devemos ao nosso ex-chefe da rota aí. A gente volta agora a Brasília com outra informação sobre o projeto de lei que fixa um teto para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Aprovado ontem no Senado, esse texto voltou para a Câmara dos Deputados. O Igor Damasceno tem os detalhes para a gente, ele continua lá no Congresso Nacional. Igor, a votação aí na Câmara já começou? A votação ainda não começou, Érica. Os parlamentares estão, nesse momento, debatendo as mudanças que foram propostas pelos senadores ontem. Hoje, esse foi o assunto do dia aqui na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira se reuniu durante todo o dia com os líderes de bancada e, ao fim da reunião, ele foi direto para o Palácio da Alvorada para falar com o presidente Jair Bolsonaro sobre o que foi debatido entre os líderes de bancada. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, mas voltou a ser analisada por eles porque os senadores trouxeram algumas modificações. A principal delas é a garantia de que os pisos constitucionais da saúde, da educação e do Fundeb serão mantidos se houver perdas na arrecadação. No entanto, a expectativa é que esse trecho não seja aprovado. Conversei com alguns parlamentares agora há pouco e eles disseram que a expectativa é que esse trecho não seja aprovado porque eles acreditam que não haverá perdas na arrecadação. Pelo contrário, para eles, os estados vão arrecadar mais porque com os combustíveis, gás de cozinha, transporte, internet, tudo isso mais barato, isso vai aumentar o poder de compra dos brasileiros e aí os estados vão arrecadar mais com outros produtos. A gente segue acompanhando toda essa tramitação direto aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Eu posso voltar com novidades. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. E Amanda Klein e Silvio Navarro comentam um projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e outros produtos. Não tem jeito. Todo mundo fica na dúvida. O senhor acredita em pesquisa eleitoral? É meio complicado. O senhor já respondeu alguma pesquisa eleitoral? Essa é uma reportagem que a gente vai ver mais à frente. Agora sim, rodada de opinião com Amanda Klein e Silvio Navarro. O pacote para reduzir imposto sobre combustíveis pode ser a última cartada de Bolsonaro na área econômica antes da eleição. O entorno do presidente está aflito. Há algumas semanas ele estacionou nas pesquisas, está cerca de 10 pontos ou mais atrás de Lula. Bolsonaristas esperavam que, a essa altura do campeonato, o presidente pudesse ter ultrapassado o petista. A expectativa é que, a partir da redução dos combustíveis, Bolsonaro reaja. Resta saber se, de fato, o alívio chegará ao bolso do consumidor. A gasolina não é reajustada há 4 meses. A defasagem em relação ao preço internacional é de R$ 1,75. Se a Petrobras aumentar o preço, corrói toda a redução de impostos. Já vimos esse filme antes. Em 1998, FHC manteve a cotação do dólar. Reeleito, a moeda explodiu. Nada mais antiliberal que segurar preço. A aprovação do projeto, que pode reduzir o preço dos combustíveis, é um alento em meio à guerra política que tenta colocar a culpa pelo alto custo no colo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda falta uma etapa para que a medida passe a valer, uma nova votação na Câmara dos Deputados. Mas, se avançar como saiu do Senado, o teto de 17% no ICMS será permanente. Segundo o relator do projeto, Fernando Bezerra, do MDB, o preço do litro da gasolina pode cair R$ 1,65, do diesel, 76 centavos. Esses números, é claro, podem até variar, mas é uma notícia boa para tentar frear a escalada da inflação. E, no final das contas, uma medida justa, porque caberá aos governadores que estão com os cofres bem cheios dividir o drama que afeta milhões de brasileiros. Lacombe, acho que nós nunca tivemos tantas pesquisas eleitorais quanto agora, né? Elas ajudam bastante os partidos a organizar, né, todas as estratégias e servem também como base para muitos decidirem os votos, né? Mas por que há tanta diferença entre uma pesquisa e outra? Dá para confiar nesses números? Até que ponto as pesquisas mostram a verdadeira intenção de voto dos eleitores? Não tem jeito. Todo mundo fica na dúvida. O senhor acredita em pesquisa eleitoral? É
É meio complicado. O senhor já respondeu alguma pesquisa eleitoral na rua? Não. Não. O senhor acredita em pesquisa eleitoral? Eu acredito. E o que o senhor acha das pesquisas? São verdadeiras. Esse misto de confiança e desconfiança se deve, em parte, às diferenças entre um resultado e outro das pesquisas eleitorais. Por exemplo, uma pesquisa Datafolha do dia 26 de maio, na entrevista espontânea, o ex-presidente Lula, do PT, aparece à frente do presidente Bolsonaro, do PL. Lula tem 38% das intenções de voto, Bolsonaro 22%. Na pesquisa do Instituto GERP, divulgada 11 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar, também na espontânea com 31%. O ex-presidente Lula vem em segundo com 28%. Variações que também ocorrem com o terceiro colocado. Na pesquisa Datafolha, Ciro Gomes, do PDT, teve 2% das intenções de voto. Na pesquisa do Instituto GERP, o pedetista apareceu com 1%. E na pesquisa IPESP, do dia 3 de junho, Ciro Gomes teve 5%. As pesquisas eleitorais se tornaram populares no Brasil em 1989, na primeira eleição para presidente da República depois da promulgação da Constituição Federal de 88. Registradas no TSE, elas oferecem também informações para as assessorias dos candidatos para que possam definir as estratégias de campanha. Antes, as pesquisas eram feitas nas ruas, prancheta na mão, frente a frente, assim. Hoje, muitas pesquisas são feitas de maneira remota e até com questionários enviados por um robô. Segundo os cientistas políticos, essa variedade explica a diferença nos resultados. Eu não tenho dúvida que essa discrepância, essa diferença do resultado das pesquisas diminui a credibilidade. E agora a gente vai para o sorteio da Caixa. A gente volta daqui a pouco com as notícias internacionais. Inundações na China provocaram mortes e muita destruição. É daqui a pouco. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, do União Brasil, ainda não decidiu se vai concorrer às eleições deste ano. Se ele se candidatar, será pelo estado do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo barrou a transferência de domicílio do ex-ministro do Paraná para São Paulo. O TRE entendeu que não houve comprovação de vínculo de Sérgio Moro com a capital paulista. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito há pouco presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai comandar as eleições de outubro. O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito vice-presidente. O atual presidente da Corte Eleitoral, ministro Edson Fachin, segue no cargo até o dia 16 de agosto, quando termina o prazo limite de 4 anos como integrante do TSE. Daqui a pouco, a Costa Rica venceu a Nova Zelândia e agora todas as seleções estão definidas para a Copa do Mundo. Rede TV News volta já já. Rede TV News de volta e olha, por unanimidade, ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça permitiram que 3 brasileiros plantem e usem a maconha para fins medicinais. A decisão é inédita no tribunal e autoriza que a conduta não seja enquadrada como crime. O relator do processo, Rogério Schietti, afirmou que a questão envolve saúde pública e a dignidade da pessoa humana. A greve dos motoristas e cobradores de ônibus na capital paulista terminou no meio da tarde depois de um acordo. As 13 empresas que aderiram à paralisação já retomaram as atividades. Pois é, mais de 2 milhões de passageiros foram afetados e tiveram muita dificuldade para chegar ao trabalho. Com os ônibus voltando a rodar no final da tarde, o retorno para casa foi menos complicado. Normalmente a gente vê uma fila com outros,
já disponíveis. Só tem um, mas pelo menos tem. Vai conseguir voltar para casa. Amém. A greve foi encerrada por volta das 3h30 da tarde. A Prefeitura de São Paulo disse em nota que liberou verba para o subsídio e que os empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo de 12,47% comece em maio e não em outubro, como havia sido proposto anteriormente. Agora na volta, como é que tá? Tranquilo. Espero, né? Que não esteja tanto trânsito assim também, né? Que chegue bem em casa. O ônibus está garantido? Garantido, graças a Deus, né, velho? Mas de manhã foi bem diferente. Segundo a Prefeitura, 13 empresas que atendem 713 linhas deixaram de operar, afetando cerca de 2.700.000 passageiros. A Thelma chegou cedo no terminal e não conseguiu ônibus para ir ao trabalho. Chega cedo e a gente ainda está aqui ainda. E eu não sei se eu vou chegar lá, por falta de ônibus, né? Já é 7 e pouco, já da manhã, e eu entro 7 horas. A gente está em torno de 2 horas, 2h30, não passa um ônibus, o pessoal está tudo retornando para casa. Essa senhora estava com consulta médica marcada. A filha, que sempre a acompanha, ficou sem saber o que fazer para não perder o atendimento. Ela está na fila já tem uns meses já. Aí nós vamos, talvez vai perder, né? Por causa que não tem ônibus. Aí para remarcar de novo, vai ser daqui não sei quantos meses. E é urgente, né, o caso dela. Cada um tentou dar o seu jeito. Acho que eu vou ligar para minha patroa para ela vir me buscar aqui, porque não tem como eu ir. E quem conseguiu uma forma de chegar ao compromisso já contou com um atraso. Porque eu chegaria lá em 40 minutos lá no Jabaquara, eu vou levar pelo menos 1h30 para chegar. E o Delane pegou um carro por aplicativo. Quem pagou foi o patrão. Já era para estar lá às 8, mas mais ou menos às 8h30 que eu chego. Algumas linhas de micro-ônibus circularam e foram a única opção para muita gente. A gente ainda está tendo essa opção aqui, né, das peruas, né? Porque as peruas não param, né? E eu já tenho que pegar essa daqui, se eu perder essa aqui, eu tenho que voltar para casa a pé. E na Bahia, 8 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas e associação criminosa. A Operação Ignis cumpriu 8 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão em 5 bairros de Salvador, cidades do interior da Bahia e também no estado do Ceará. Segundo a Polícia Civil, um homem morreu em confronto com a polícia durante o cumprimento de um mandado de prisão. Um dos principais líderes criminosos, identificado na operação, teve o mandado de prisão cumprido em um presídio no Ceará. Esse indivíduo ele tem conseguido, através de prepostos familiares, manter a sua liderança através de informações que são passadas para os seus comandados através desses prepostos que o visitam rotineiramente dentro do sistema prisional cearense. E antes da gente encerrar, tem uma imagem belíssima. Primeira lua cheia de junho, que é conhecida como Super Lua de Morango, já pode ser vista, viu? Esses registros aqui foram feitos em cidades dos Estados Unidos, quando o fenômeno atingiu o pico na noite de ontem. Nessa fase, o satélite natural da Terra parece 17% maior e fica 30% mais brilhante. Esse evento acontece quando a lua cheia coincide com o perigeu, que é o momento em que a lua chega ao ponto mais próximo do nosso planeta. O nome Superlua de Morango surgiu na antiguidade e se refere à colheita de frutas no hemisfério norte. A observação pode ser feita a olho nu entre hoje e amanhã. E eu crente que a lua de morango era vermelha. Ela é meio rosadinha, bege, ela tons tem. De azul. De vermelho não tem quase nada. Olha, o Rede TV News termina aqui, a gente volta amanhã. Boa noite, até lá. Eu vou sair correndo e vou olhar essa lua maravilhosa. Aliás, minha dúvida, porque quando a gente tira a foto da lua, ela nunca parece o que é, né? Ah, mas não dá. Nossas câmeras não têm a capacidade do olho nu. Nosso olho é melhor. É isso aí, gente. Até amanhã. Uma boa noite. Até amanhã.